Você que nos assiste aí pela internet, louvamos a Deus pela tua presença aqui junto conosco. Nós vamos meditar hoje um texto da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, nos ensina a mensagem de hoje, que tem por título: Jesus é o segundo Adão e a igreja a segunda Eva. Se você tiver acesso a uma Bíblia, acompanhe a leitura. Você que está aqui na igreja, acompanhe aqui na minha tradução, diz assim, 1 Coríntios 15, 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Repita: alma vivente. Alma vivente. Acompanhe a leitura. O último Adão, espírito vivificante. Repita: espírito vivificante. Leitura aí, acompanhe no 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. Qual o terreno, tais também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49, para encerrar. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim trazeremos também a imagem do celestial. Somente até. Feche os olhos, Pai. Quero te louvar por esse tempo da tua presença, pela tua graça, Senhor, pelo teu amor e a tua misericórdia, que tanto, Deus, tem nos alcançado e são a causa de nós sermos consumidos. Peço que o Senhor venha me capacitar, Senhor, venha me orientar, me dirigir, para que eu possa transmitir para a tua igreja, Senhor, da qual eu faço parte, exatamente aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E que no final dessa mensagem, o teu nome, querido Jesus, somente o teu nome, tenha sido exaltado ainda mais aqui na terra. Se você concorda, diga amém, Jesus. Amém. Podem se assentar, querido. Deixa a tua Bíblia aí aberta, em primeira carta aos Coríntios, né? Do apóstolo Paulo, 15:45. Vamos recordar algumas coisas da escola bíblica dominical, que a gente já está, né, cansado de saber. Nós sabemos, não precisa abrir, mas lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, está escrito que Deus, Ele criou o homem a partir de onde? Para fazer o homem, ele pegou o quê? Quem lembra? O quê? Pó da terra, ou a própria terra, uma porção de terra, né? Da terra ele formou o homem. Ele fez um boneco de barro. Está lá em Gênesis 2:7. Depois que o homem foi formado com os elementos da terra, ou com a própria terra, ele assoprou nas narinas daquele homem e ele liberou o espírito naquele homem. E o homem deixou de ser um simples boneco, né, feito de terra, feito de barro, e passou a ser um espírito. Lembra que nós repetimos aí? Qual foi a primeira coisa? O primeiro foi feito alma vivente. A partir do momento em que aquele homem recebeu o espírito, ele passou a ser um ser vivente, um ser vivo. Ele passou a ser, repita, pastor, ser vivo. Para o teu irmão, você é um ser vivo. Nós todos somos seres vivos, não é? Quem está vivo aí? Levanta a mão. Quem não está vivo aí? Quem não está vivo? Tem alguém que não está vivo? Deixa eu ver. Não tem ninguém que morreu, está todo mundo vivo, não é? Estamos todos vivos, então nós somos seres viventes. É isso que diz aqui, não é? Primeiro, o ser vivente. Mas, após ser tornado um ser vivente, não precisa ver também, mas está lá em Gênesis, quem gosta de anotar isso, pode anotar. Capítulo 2 também, versículo 18, versículo 21, fala que Deus viu que o homem, ele precisava de uma companheira, precisava de uma adjuntora, precisava de alguém que estivesse junto, ao lado, acompanhasse, seguisse junto com aquele homem. Ele olhou
para o Adão assim, falou, ele está muito sozinho. Todos os animais têm uma esposa, eu vou preparar uma esposa para ele. Né? E fez o Adão dormir. Não é isso? Fez o Adão dormir. No Gênesis capítulo 3, versículo 3 até o 6, por aí, fala essa história que eu estou te falando agora. Fez o Adão dormir e ele feriu o Adão. Aonde ele feriu o Adão? Feriu. Feriu na costela. A costela fica aqui no lugar do corpo da gente. Na cabeça, sim. Nos pés. Não? Fica onde? Do lado. É isso? Eu não sei direito, porque eu não conferi, mas diz que o homem tem uma costela a menos que a mulher, não é isso? Cadê o pessoal da saúde aí? É verdade isso aí? Diz que no esqueleto do homem tem uma costela a menos, porque ele deu lá para a mulher. Né? Mas Deus foi lá e tirou a costela. Não é isso? Ele disse, conhece a história. Tirou a costela e a partir da costela ele criou a mulher. Né? E foi uma bênção, foi. Criou a mulher, aí estava lá e tal, e deu um jardim com tudo que eles precisariam. Tudo. O jardim era climatizado. O jardim do Éden ele tinha uma temperatura única, não tinha os quatro estações do ano, não é isso? Primavera, verão, outono, inverno, não, era tudo. Era a temperatura mais agradável ao ser humano. Qual é uma temperatura agradável ao ser humano? Quem sabe? Hein? 25 graus? Então, saber. Entre 22 a 24, 25 é temperatura agradável, não é? Ao ser humano. Mais de 25 graus. Sente bem? E menos de 25 graus. Menos sente, até os 22 por aí, não é? Mas abaixo de 20 graus, já não sente bem. Já tem gente que tem ar-condicionado no carro, já liga no ar. O jardim do Éden tinha uma temperatura só agradável. As árvores produziam, deixiam tudo, não precisava fazer nada. Só que Deus deixou lá duas árvores. Eles podiam comer o fruto de todas as árvores do jardim do Éden, menos duas. Quem lembra qual era? A primeira qual era? Árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal. Se eles comessem essa árvore, eles iam ficar sábios, eles iam ficar sabendo o que é certo e o que é errado. Eles iam perder a inocência deles. Por isso Deus falou, não come. E a segunda árvore? Quem lembra? Árvore da vida, árvore da vida eterna. Eles nunca mais iam morrer. Então eles não comeram nenhum desses frutos. Foi isso que aconteceu? Não comeram nenhum dos dois frutos? Não? Nenhum? Ou comeu de um? Um só. De qual? A primeira, a ciência, bem ou a árvore do conhecimento. Agora, foi o Adão que foi lá? Como é que é a história? Está lá em Gênesis, capítulo 2, depois você pode ver, mas veio o quê? Uma serpente e enganou a Eva, a mulher, a adjuntora, aquela que Deus fez para ser companheira do Adão. A serpente que enganou a Eva, e a Eva foi lá, você não vai morrer não, fica tranquilo, você vai ficar mais sábia, vai ficar mais capacitada. Ela foi lá e apanhou uma fruta daquela do conhecimento, comeu e deu para o marido. O marido também comeu. A partir daquele momento, quando eles comeram aquela fruta, eles ficaram sabendo das coisas, perderam a inocência. E a primeira coisa que eles notaram, o que era? Eles estavam nus, peladão, os dois lá. Olharam assim, meu Deus. Até então, estava tudo em paz. Aí Deus percebeu isso. Ele viu que eles estavam nus, teve o primeiro sacrifício animal que tem na Bíblia. Foi sacrificado um cordeiro para tirar a pele, para fazer roupa para eles. E o que Deus fez? Colocou anjos em volta da outra árvore, que é da vida eterna. E aí, com espadas de fogo, não deixou nem eles se aproximarem mais lá.
porque eles não poderiam ter a vida eterna. Só os seres celestiais têm. Só o Espírito que Deus nos dá tem. O teu Espírito que está aí, a vida dentro de você, tem a vida eterna. O teu Espírito é eterno. O teu corpo não. O teu corpo tem um prazo de durabilidade. Tem uma duração aí prevista. Né? Alguns mais, outros menos aí. Né? Não vou entrar nesse mérito aí. Essa é a história do primeiro Adão e a história da primeira Eva. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Né? Vamos lá para o Novo Testamento. Nós vemos lá, deixa marcadinho em 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos voltar aí. Mas eu queria que alguém lesse para mim Mateus 1,18. Mateus 1,18. Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, versículo 18. Quem encontrar, se coloca de pé e leia para mim bem alto. Mateus 1, 18. Amém. Deus abençoe. Então, olha, Mateus 1,18 diz que o nascimento de Jesus Cristo foi como aqui leu. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se unirem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Maria era um ser da terra, era um ser terreno? Era ou não é? Daqui, nascer daqui, da terra, não é? Novamente, para criar o segundo Adão, Deus precisava de algo da terra. Aí eu diria até de alguém da terra, né? Maria entrou com a porção terrena, a porção da terra, não é? Não houve a coisa do sopro no nariz, mas aqui diz que não teve nenhum processo normal e natural de procriação, porque Maria achou-se grávida do Espírito Santo de Deus. Então, mais uma vez, Deus, para criar o segundo Adão, pegou algo da terra e trouxe algo do céu, né? Aquele sopro que colocou o Espírito, Deus colocou o Espírito Santo de Deus. Por que Deus mandou o segundo Adão aqui para a terra? Por quê? João 3,16. Quem pode ler para mim? Alguém aqui desse lado direito. João 3,16. Por que será que Deus precisou mandar o segundo Adão para cá? Por quê? Quem já encontrou aqui? João 3,16. Quem pode ler? Regiane. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o povo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem a vida eterna. Então, olha aí, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Por que ele precisou criar o segundo Adão? Porque ele amou a terra, porque ele amou o mundo, porque ele amou a tua vida. E o último, ou o único ser, o único filho que ele poderia gerar, ele gerou com o único propósito de fazer se cumprir um plano B que Deus teve lá no Jardim do Éden. Quando Deus vestiu o Adão e a Eva, ele não gostou. Ele chamou e falou: escuta, como é que vocês estão percebendo que vocês estão nus? Vocês comeram da árvore que eu falei para não comer. Vocês me desobedeceram, e no pecado da desobediência vocês vão ser castigados. Castigou a Eva e falou: a partir de hoje você vai dar a luz com dor de parto. Castigou Adão, falou: a partir de hoje você vai comer do suor do teu rosto, vai ter que trabalhar. Olha aí, alguns aí estão até rindo, é por causa disso que você tem que levantar cedo para trabalhar? É por causa disso. O Adão deixou essa bênção para a tua vida aí. Só que é uma boa notícia, né? As mulheres hoje estão ajudando os maridos, estão trabalhando também. Tem umas que trabalham até mais. Tem umas que é a mãe e o pai na casa, né? Então, mas olha, Deus ia prover tudo, mas fizeram esse grande favor aí, né? Então a gente tem que levantar
todo dia de manhã e correr atrás, batalhar, ralar, para poder trazer o sustento para dentro de casa. Por quê? Isso aí Deus falou para o Adão e para Eva: você vai ter dor de parto, e você, Adão, vai ter que trabalhar. E para a serpente, quem lembra da maldição? Está na Bíblia, a gente aprende isso. Para a serpente, falou para ela o quê? Vai se rastejar sobre o seu próprio ventre, e tem mais o quê? Um dia virá um gerado de mulher que vai esmagar a tua cabeça. Foi isso? Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai acabar com você. Quem é esse filho de mulher que foi gerado? Quem é? Jesus. Para isso que Jesus veio. Jesus é o plano B. Eu diria que é até o plano A, né? Com Adão falhou, mas Jesus não falha. E Jesus veio nascido de mulher, com o único propósito: esmagar a cabeça da serpente. Esmagar aquela cabeça daquela serpente que induziu lá o Adão ao pecado e a Eva ao pecado. Jesus veio para isso. Só que Deus criou o Senhor. Alguém abre para mim do lado esquerdo aqui, João capítulo 19, versículo 34. Deus criou o segundo Adão. Ele também precisa de uma esposa, ele precisa de uma adjuntora, ele precisa de alguém para caminhar com ele, para estar do lado dele. João 19, versículo 34. Quem pode ler para mim? João 19, versículo 34. O segundo Adão também precisava de uma noiva, né? E a igreja é a noiva de Cristo aqui. Quem pode ler para mim? Já achou 19, 34? Você coloca de pé então, ler para mim. Quem é que vai ler? Não precisa ser todo mundo não, fica tranquilo. Uma pessoa só um, pelo amor de Deus, para não passar vergonha aqui. Vamos ver. E isso. Então, ó, como a Renata também se colocou de pé, Renata, leia como é que está na tua tradução. Fica de pé e leia. Então, olha, o que tem a ver isso com esposa? O que tem a ver isso com noiva? Parece nada, não é? Como é que Deus, para poder criar a esposa lá do Adão, aonde ele feriu Adão? Aonde que é a costela? Na cabeça? É do lado? Aonde o soldado feriu Jesus? Do lado. Quando o soldado feriu Jesus, saiu duas coisas. O que diz aí? Sangue e água, não é? A igreja, a noiva de Cristo, foi gerada aí. Água em escatologia é vida. Sangue é força, é poder, é a presença do Espírito Santo de Deus. É a vida física, terrena e a vida espiritual. Naquele momento, né? Vamos ver se você conhece bem esse versículo aí, em João 19. Jesus estava vivo ou estava morto? Quando o soldado, o inspetor, já saiu água e sangue. Quem já assistiu o filme sabe. Estava morto. O que Deus fez com Adão antes de tirar a costela dele do lado? Fez ele dormir. Deus também, quando Jesus dormiu, né? Dormir da escatologia é morrer, né? Tirou, permitiu, aquele soldado não sabe a grande, né, maravilha, se eu posso dizer isso, que ele foi usado para fazer. Precisava sair sangue e sair água do corpo de Jesus, para que a igreja crescesse, para que a igreja nascesse, para que a noiva de Cristo fosse estabelecida. A partir dali gerou vida e começou a nascer uma igreja. Começou Deus a criar uma igreja. Começou Deus a formar uma igreja. Esta igreja que aqui está, todas as outras que estão espalhadas sobre a face da terra.
E quando Deus criou a igreja, a partir da costela do segundo Adão, Ele deu uma missão para a igreja. Qual que é a missão? Quem pode abrir aqui para mim? Ou aqueles que já conhecem o versículo Marcos 16:15. Também um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Marcos 16:15. Quem sabe o que quer dizer? Sem olhar na Bíblia. Será que alguém sabe? Um dos mais conhecidos. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja que foi criada a partir do momento que o segundo Adão dormiu. Deus permitiu o furo ao lado e saiu sangue e saiu água. Saiu um poder na terra e saiu um poder no céu. Saiu a vida e saiu o fluxo ali sanguíneo. O sangue do nosso corpo é o que mantém o nosso corpo vivo. Se parar de circular o sangue, ou se sair todo o sangue, a pessoa morre. Não é? Você tem uma missão. Nós temos uma missão. Deus fez de você e de mim noiva de Cristo. Noiva do segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O segundo não falhou. O primeiro Adão pecou. O segundo Adão não pecou. A primeira esposa, a primeira Eva, errou e levou o marido ao erro, induziu o marido ao erro. A segunda Eva não tem como induzir o segundo Adão ao erro. Sabe por quê? Porque o segundo Adão é Deus. O segundo Adão é o Senhor Jesus Cristo. E não tem como nós, enquanto igreja, induzir ele a qualquer coisa. Muito pelo contrário, ele deixou um manual aqui de procedimentos que, se a gente seguir e obedecer, nós íamos ter aqui na terra o mesmo poder que ele tinha enquanto estava conosco. Ele disse que se tu creres, fareis o quê? Menor obra do que eu faço? Um pouquinho do que eu estou fazendo? Talvez mais ou menos. O que ele falou? Maiores obras do que eu faço. Por que então às vezes nós não vivemos isso hoje? Porque nós não temos visto grandes milagres, não temos visto cura, ou até pequenos milagres aí. Nós não temos recebido solução de algum problema, a restauração de um casamento, alguma situação contrária que a gente está buscando de Deus a solução, e às vezes não vem, a gente espera, a gente olha, não acontece. Por quê? Muitas vezes, porque nós, enquanto noiva de Cristo, enquanto segunda Eva, que seria a adjuntora que teria que estar ao lado de Jesus, não estamos fazendo cumprir nas nossas vidas o que Deus fez cumprir desde lá no início. Quando Deus uniu Adão e Eva, Ele falou uma coisa para os dois. Ele falou: olha, vocês dois vão se tornar uma só pessoa. Vão se tornar uma só carne. Repetiu isso em Mateus capítulo 19, versículo 5. Se unirá o homem à sua mulher, não é? E os dois se tornarão uma só carne. Desde o início, desde quando Deus criou o primeiro Adão e a primeira Eva, era para eles se tornarem dois em um, para estarem juntos. No Novo Testamento, Deus ratifica isso. O segundo Adão, que é Jesus, ele espera que a segunda Eva, que é a igreja, seja uma com ele. Mas será que nós somos uma igreja unida em Cristo? Será que esta palavra aqui tem sido regra de fé e de prática para as nossas vidas? Será que às vezes as coisas lá que a gente se preocupa, lá do mundo, onde está a serpente, lembra que a serpente enganou a primeira Eva? Você acha que a serpente mudou? Não é a mesma serpente? Ela está ainda hoje tentando enganar a segunda Eva.
Ela está ainda hoje ofertando e oferecendo frutos proibidos para a segunda Eva. Ela não tem mais como passar esse fruto lá para o segundo Adão. Mas às vezes ela come. Às vezes a igreja come. Às vezes é tão fácil. Às vezes um jogo sendo transmitido ao vivo na televisão nos impede de ir para o culto. Às vezes um aniversário de alguém nos impede de adorar a Deus. Às vezes algo lá no mundo nos puxa, nos tira da igreja. Acabamos se afastando do Senhor. Terça-feira passada esteve aqui conosco uma pessoa, não vou dizer o nome, para culto de oração. Eu estava aqui orando, uma pessoa embriagada, desviada de uma igreja muito conhecida aí, ex-policial militar aqui de São Paulo, um homem muito forte. Não sei quem estava aqui terça-feira, acompanhou isso aí. Ficou ali na frente, me pedindo oração. Eu precisava começar o culto de oração. Ele falou: vamos entrar. Eu não posso entrar aí. Eu não estou bem, estou embriagado, não sei o quê. Ora aqui por mim. Eu falei: não quero orar por você, vem cá, vamos entrar. Quero orar por você lá na frente do altar. E todo embriagado, ficamos aí e tal, começou a atrasar o culto. Ele falou: então faça o seguinte, põe sua mão na minha cabeça. Eu falei: tá bom. Eu pus a mão na cabeça dele. Quando eu pus a mão na cabeça dele, comecei a orar, clamar o sangue de Jesus sobre a vida daquele homem. Manifestou um demônio. Ele agarrou a porta de vidro de que, não sei se vocês notaram, arrebentou a porta de vidro aí da entrada da igreja. Viu caco de vidro para tudo quanto é lado. Chamou a atenção do povo lá da rua, um monte de gente. Ele falou: caiu ali, recebeu a ministração, foi liberto. Para a glória do Senhor. Ele falou: não quero entrar aí, não vou entrar, não posso entrar. Eu falei: pode, agora você vai. Agora você vai entrar. Eu falei: Senhor, eu sou tua noiva, Senhor. Senhor, eu sou a segunda Eva, Senhor. O Senhor é o meu segundo Adão, Pai. Eu quero em teu nome agora, que sou um monte de anjos aqui. Senhor, que essa pessoa seja levada por esses anjos até o seu altar. O homem começou a andar assim, ó. Alguém empurrando ele, vem andando, 5 minutos estava aqui, aceitando Jesus, declarando Jesus como Senhor da vida dele, ficou ali assentado, acompanhando o culto. Glória a Deus. E o incrível, parecia drogado, viciado, tudo isso. Começou a entrar aqui, nós começamos a orar, tem algumas irmãs aqui comigo, ele ficou sóbrio, completamente sóbrio, ficou aqui, adorando ao Senhor. Entenda isso. Você é noiva de Cristo. Você é noiva do segundo Adão. Você é igreja do Senhor aqui na terra. Você é Eva. Você foi escolhida. O Senhor transferiu para você e para mim a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura, de falar do amor de Deus. O poder de Deus se manifesta através da tua vida, assim que você se predispor a fazer a obra de Deus. Deus está em busca disso. Mas infelizmente o inimigo tem atacado, tem assolado, tem perseguido, tem tentado impedir que a noiva de Cristo, que é a segunda Eva, cumpra o papel dela aqui na terra. Vamos voltar lá para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Vamos voltar lá. Mais uma coisa que eu quero falar, depois nós vamos estar encerrando. 1 Coríntios capítulo 15. Está na minha tradução aqui. 1 Coríntios 15. Está assim. Há uma preocupação do apóstolo Paulo aqui, em que a nova igreja, em que a nova Eva, em que a noiva de Cristo não seja perseguida também, porque assim como o inimigo
travestido ou transfigurado de uma serpente lá em Gênesis, é o mesmo hoje, tentando confundir a noiva, tentando confundir a segunda Eva e oferecendo para nós verdadeiras armadilhas, pratos de lentilha, tentando te pegar, tentando te tirar dos caminhos do Senhor, tentando impedir que o teu ministério flua, tentando impedir que o poder de Deus se manifeste na tua vida. Sabe por que Deus te trouxe, me trouxe aqui? Porque quer estabelecer sobre a tua vida o poder dele liberado. Aleluia, meu Deus. Para que quando você orar, as coisas acontecerem. Para quando você pedir, você possa receber. Deus quer liberar isso para a tua vida e para a minha vida também. Não é à toa que Ele deu a vida lá na cruz do Calvário. Não é à toa que Ele gerou uma segunda Eva através daquele furo lá nas costelas dele. Ele deu a vida dele para acabar com as obras da serpente, com as obras do inimigo. E a igreja não pensa em posicionar. Às vezes nós achamos que passar por um momento difícil, que passar por uma situação aí, é o nosso destino, é algo que a gente tem que passar. Não. Você é segunda Eva, você é noiva de Cristo. Nós não podemos aceitar uma situação que não venha de Deus. Mas nós precisamos nos consertar com Deus, pedir perdão para Ele. E não tem melhor culto do que esse daqui, que é o primeiro domingo do ano. Primeiro domingo do mês, né? Santa Ceia do Senhor. É o momento que nos assentamos à mesa. Está posta aqui a mesa. Aqui eu e você vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. E você, noiva de Cristo, você é segunda Eva. Ao participar do corpo e do sangue de Jesus, você vai se tornar uma só pessoa em Cristo Jesus. Vai se cumprir na tua vida lá Mateus 19,5, vai se cumprir lá o versículo 2 de Gênesis, onde Deus diz: se unirá o homem e a sua mulher, serão uma só carne, serão um só sangue. Hoje aqui, noiva de Cristo, hoje aqui, segunda Eva, hoje nós, igreja do Senhor Jesus, seremos uma só pessoa com o Senhor Jesus, porque estaremos em comunhão com Ele. Quando o corpo de Cristo se une ao nosso corpo, nós somos um só corpo. Quando o sangue de Cristo se une ao nosso sangue, somos um só sangue. E hoje é o culto que o Senhor preparou para que sejamos uma só pessoa. Não somente no aspecto de obediência bíblica, mas principalmente no aspecto prático, no aspecto da vida. Nós temos que viver isso. Se aqui está escrito que se Deus, em Isaías 1,19 diz: se tu creres e me ouvires, comereis o melhor da terra. Nós temos que comer esse melhor da terra. Nós temos que ter as bênçãos do Senhor. Nós cremos que estejam liberadas sobre as nossas vidas, correrão atrás de nós e nos alcançarão. Não adianta nós correr, não. Existe uma promessa de Deus a se cumprir na tua vida e na minha vida, e ela vai se cumprir em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Feche os seus olhos. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, louva a Deus pela tua vida. Que o Senhor Jesus possa ter falado contigo. Você possa fazer uma oração aí onde você está. Tomar posse das promessas da palavra. Você não é um ser insignificante. Você não é um qualquer ou uma qualquer. Você é noiva de Cristo. Você é segunda Eva. Você foi escolhido ou escolhida por Deus para se unir a Cristo. Você é igreja do Senhor. O melhor da terra tem que acontecer na tua vida. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Se quiser fazer uma visita, venha até a Coba Vale. Nós somos a Comunidade Batista Família Renovada. Eu sou o apóstolo Miguel. Nós estamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na Avenida Antônio Roberto, número 103. Hoje é dia 3 de agosto de 2014, um domingo, Santa Ceia aqui na nossa sede.
Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.